Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Vai lá no Instagram também e segue a gente lá no Instagram, Despluga Podcast. Quero agradecer a minha equipe hoje na mesa, comandando tudo. A nossa técnica, Mari Cavalcante. Na produção, Fátima Nunes. Obrigado, meninas. Vamos que vamos. Quero falar do nosso convidado hoje. Nosso convidado é nascido no Guará, filho do Guará. É formado em Gestão Pública e Ciência da Computação. Atua na Subsecretaria de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes. Ele foi assessor especial da Associação de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e atualmente é conselheiro tutelar do Guará. Lucas Andrade, seja bem-vindo ao Despluga. Lucas Vinícius, né? Seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo. É uma honra estar aqui falando sobre essa pauta tão importante que é a criança e adolescente aqui no Distrito Federal. Rapaz, eu falei muito sobre o seu currículo, né? Sim. Uma atuação bem contundente aí na defesa da criança e do adolescente. Fala um pouco de você para que todos te conheçam melhor. Sim. Eu atuo há mais do que 10 anos aqui no DF, em favor de criança e adolescente, né? Fiquei durante 7 anos sendo chefe de unidade no Conselho Tutelar do Riacho Fundo 1. Estive também no Conselho Tutelar do Parkway. Também atuei junto à Associação de Conselhos Tutelares do DF durante 2 anos, no qual nós lutamos para empoderar essa categoria tão importante que são os conselhos tutelares aqui do DF, né? E atualmente eu sou conselheiro tutelar do Guará, sendo mais bem votado da história da minha cidade. É mesmo? Sim. Foi o mais bem votado? Sim. Conta pra gente como foi a sua chegada no Conselho Tutelar, como você descobriu o Conselho Tutelar? Eu conheci o Conselho Tutelar desde a minha infância. Ocorreu um episódio muito triste. Um abuso sexual acometeu a minha família e dali despertou a minha vontade, meu ensejo em lutar pelos mais vulneráveis aqui no DF. As crianças e os adolescentes? Com certeza. Entendi. Como é que o Conselho Tutelar atua para defender a criança e o adolescente? Hoje nós temos inúmeras formas e políticas públicas de atendimento a crianças e adolescentes, né? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que foi uma lei instaurada em 1990 através do ECA, que é oriunda, né, da Constituição Federal, que fala que criança e adolescente ela tem a forma de primazia, né? Ou seja, nós temos que dar atenção especial à criança e adolescente. E nós estamos nesse eixo de defesa atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social. A exemplo, atendemos diariamente casos de abuso sexual de criança e adolescente, e isso acontece ainda hoje, infelizmente. Casos de evasão escolar, casos de drogadição, casos de conflitos familiares, violência psicológica e dentre outras violações de direito. Entendi. Como é o dia a dia do conselheiro? O que um conselheiro tutelar faz? O que ele faz? Eu costumo falar que nós somos heróis anônimos, né? Nós trabalhamos dioturnamente em favor de criança e adolescente. Nós temos o expediente, né? É um órgão público, de 8 às 18 horas, de forma ininterrupta, né? A lei diz que em cada conselho tutelar deve sempre ter 2 conselheiros na sede, mas também nós temos o sobreaviso, que é um regime de plantão, que nós ficamos com o celular e nós ficamos em forma de stand-by, aguardando ali um acionamento para que nós venhamos ali atuar e assim resguardar o direito de criança e adolescente. Você acredita que nos últimos anos o Brasil ele evoluiu na questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente? Com certeza, a evolução ela aconteceu, mas ainda falta muito. Nós estamos em 2022 e nesse momento tem criança sendo abusada aqui no Distrito Federal, ou seja, e nós não tomamos conhecimento. E a maior arma é a comunicação, a divulgação. Os canais de comunicação hoje, eles têm que serem parceiros dos órgãos de proteção da rede, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas nós temos que realmente meter a colher assim e acionar. Quando você aciona, você salva uma vida e você quebra um ciclo de violação de direito. Com relação às famílias, você falou da briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje se sabe que deve se meter a colher, né? Principalmente quando há
características de abuso, né? Quando há características de alguma violência, né? Como que o Conselho Tutelar pode ajudar as famílias com relação à defesa dos direitos da criança e do adolescente? No caso das famílias. Sim. Hoje, ao longo da minha experiência, creio eu que nós temos que trabalhar o fortalecimento familiar. E como que nós podemos fazer isso? Requisitando serviços públicos, né? Existem inúmeras unidades básicas, unidade básica de saúde, chamado o posto de saúde, universidades que nós podemos requisitar acompanhamento psicológico, terapia familiar, né? Existem alguns cursos, né? Algumas oficinas de parentalidade ofertadas até pelo CNJ, ou seja, existe uma série de medidas que nós podemos aplicar enquanto Conselho Tutelar para que os pais venham se conscientizar e serem orientados para que esse ciclo de violação venha a ser sanado e quebrado. Como que o governo atua você falou, no seu currículo, consta que você atuou lá no governo como na Subsecretaria de Assuntos de Defesa da Criança e do Adolescente. Sim. Como é essa atuação do setor público na defesa da criança e do adolescente? Hoje, no setor público, né, existe até o CDCA, o Conselho de Direitos de Crianças e Adolescentes, compostos tanto por membros, né, de entidades governamentais e também pela sociedade civil, né? As pessoas, elas pouco sabem, mas existe um plano anual, existe todo um projeto de política pública voltado ao atendimento de criança e adolescente. Ele pode ser construído, inclusive, em parceria da sociedade e entidades civis, né? E essa construção é muito importante que todos nós venhamos participar, nos informar, né, para que haja essa construção. Existe um número que a pessoa possa ligar? Como que a pessoa... digamos, uma pessoa que tome tem uma notícia ou o seu vizinho, eles têm a desconfiança, digamos assim, de alguém que esteja cometendo alguma infração do tipo, um crime mesmo, abusando de crianças e adolescentes. Como ele faz para entrar em contato com o órgão público, no caso? Hoje, aqui no Distrito Federal em específico, você pode ligar no 125. O 125 foi um canal criado há aproximadamente 1 ano e meio. É um canal direto que você, se você entra em contato diretamente com a Cisdec, é uma central. Essa central tem acesso ao telefone de cada conselho tutelar de plantão e ali é acionado, né? Feita a filtragem, é uma central. E ali, posteriormente a você ligar, você aciona ali o conselho de plantão para que haja a intervenção mínima ou necessária, né? E no caso do conselho tutelar? O conselho tutelar hoje, os telefones mudaram, né? Hoje nós temos a central, que é o 2244-1100. É um ramal único, né? A Sejus, ela instituiu. Você pode ligar de 8 às 18 horas. E certamente alguém da equipe administrativa ele vai atender, acolher essa família e repassar a nós, né? Para que nós venhamos atuar. Quais são as maiores demandas do Conselho Tutelar? Hoje você considera, não sei se em números, mas em chamados, por exemplo. Chamados, né? Durante a pandemia e após, os conflitos familiares têm crescido muito, né? Costumo falar, ao longo de algumas entrevistas que eu já dei também, sobre a maior pandemia de todas, que é a violência psicológica e a saúde mental. A saúde mental hoje ela está necessitando de políticas públicas urgentes de atendimento, né? Sabemos que essa transição de confinamento para retorno à vida comum, normal, rotineira, ela tem realmente tido um choque muito grande, né? E as pessoas têm sido hoje, assim, devido a esse confinamento, as pessoas têm vivenciado momentos muito mais difíceis ainda do que antes. Perfeito. Tá legal. Você acha então que a pandemia ele aumentou o número de casos de violência psicológica contra crianças e adolescentes? Com certeza, né? Os pais ficaram, em sua maioria, em regime de teletrabalho ou home office, né? As famílias que anteriormente não conviviam juntas... Todo mundo junto. Todo mundo junto, né? O nível de separação aumentou, né? Isso é verídico, né? E automaticamente, infelizmente, a violação de direito também, né? Abuso sexual, crianças sendo violentadas por familiares. São muitos os casos que chegaram ao nosso conhecimento que após a pandemia, né, aconteceu durante aquele confinamento todo anteriormente, né? Você, em algum momento, você que atende ocorrências, que atende essas demandas, que vai ao campo,
Em algum momento você se deparou com alguma cena ou alguma criança ou adolescente que você viu e ficou chocado? Conta essa experiência pra gente. Teve uma cena há 8 anos que eu presenciei. Eu recebi um telefonema e nós acionamos a polícia militar e nós fomos até aquela residência e a criança estava cercada por arame farpado como forma de punição. E aquela cena, ela me chocou porque aquela criança, quando viu a gente, ela só pediu socorro. E foi um socorro que foi de forma tão desesperada que você entende que todo o sacrifício e entrega ainda que nós fazemos ainda é pouco e diante do tamanho de pessoas que necessitam do nosso serviço. Na sua opinião, o que causa isso? É cultura? É falta de conhecimento? É falta de instrução? O que leva uma família a causar tanta dor a uma pessoa indefesa? Na minha concepção, na minha visão, eu entendo que hoje no Brasil falta uma política de plano familiar, né? Não existe, por exemplo, nas escolas tanto particulares ou públicas, né? Pouco ainda acontece, né? Em algumas instituições de saúde pública, as palestras, né? Essas palestras, essas conscientizações de planos familiares, controle de natalidade, creio eu que realmente sanaria muito a violação de direito. Hoje nós temos famílias que têm 7 crianças e vivendo em situação de mendigância praticamente, né? Uhum. Você acha que falta controle familiar, falta um planejamento familiar para que, sei lá, as famílias que têm condições de terem apenas um filho, 2, não tenham 7, por exemplo? Seria isso uma taxa de natalidade? Com certeza. Se for instaurado um dia, né, um dia até tendo essa oportunidade, certamente eu já sugeri a alguns amigos, inclusive ao executivo, aos parlamentares, que fosse criado realmente esse instituto, esse órgão regulador para ajudar as famílias, né? Hoje as famílias não existem um parceiro, né? Acontece, por exemplo, de adolescentes com 17 anos, 16, terem 2 filhos. É uma gravidez já com a criança ainda, né? Muito nova, né? Sim. Às vezes duas crianças se envolvem ali e eles vão ter a responsabilidade de ter um filho. E esse filho não tem assim, uma ajuda, né? Um acompanhamento do Estado para garantir a alimentação mínima para essa criança, né? Sim, a violação de direito é uma coisa que nós tiramos um paralelo. A violação de direito é um ciclo, né? E o ciclo, ele tende-se a perpetuar, né? Existem pessoas que falam... eu fui mãe adolescente. A propensão também daquela filha, daquela família também, né, se perpetuar como mãe adolescente é muito grande devido a esse controle, essa educação realmente familiar que não acontece hoje. Você acredita que também isso leva muitas crianças a se tornarem menores infratores? Hoje eu acredito que a questão de drogadição e a questão de criminalidade, né, inclusive levando vários jovens ao sistema socioeducativo, é em decorrência a falta de investimento tanto público e privado em políticas para adolescentes. E que políticas são essas? Atividades esportivas, profissionalizantes. Hoje é praticamente inexistente, né? Você percorre as ruas aqui do Distrito Federal e você vê adolescentes ociosos mexendo no celular, eles consumindo drogas, né? É bem triste. Tá. Qual é a política que existe hoje para menores infratores? E como o Conselho Tutelar tem atuado em casos de menores infratores? São 2 casos, na verdade, né, Lucas? Primeiro, o menor infrator, aquele menor infrator de pequenas infrações, né? O pequeno furto, aquela coisa mais, sei lá, menos grave, né, digamos assim.
E outro é aquele menor usuário usuário de drogas, né? Que também a gente sabe que existe, né? Quais são essas causas e quais seriam as soluções para esses problemas? E qual a sua visão dessa situação? Hoje o Conselho Tutelar, em específico, ele trabalha no eixo de defesa e proteção de garantia de direitos, né? O adolescente, quando ele está respondendo uma medida socioeducativa, nós tendemos não a puni-lo, sim a educá-lo, né? E o Conselho Tutelar, ele normalmente é noticiado pela vara da infância e adolescente. E essa comunicação vem com o ensejo, com o interesse que nós venhamos acompanhar essa família, para que nós venhamos ali fiscalizar o rendimento escolar, para que nós venhamos ali orientar os pais, para que nós venhamos realmente ajudar esse adolescente, encaminhando ele para algumas entidades que ofertam cursos profissionalizantes, um possível estágio. Nós estamos ali para ajudá-lo, né? Existem algumas medidas socioeducativas, né, como a liberdade assistida, por exemplo, que eles têm que semanalmente eles vão até uma unidade de atendimento, né, de meio aberto chamado AMA, né? E nós trabalhamos em rede, em conjunto, para que nós venhamos fortalecer a família. É do meu interesse que um adolescente ele venha estudar, ele venha estar seguro, ele venha estar com os pais. Entendi. Essa questão o que o Conselho Tutelar faz na questão do menor usuário de drogas? Existe algum programa, alguma coisa? Eu falo assim no sentido de prevenção. O que pode ser feito para prevenir, para que eu sei que é complexo, porque leva em consideração a família, leva em consideração os pais, né? Leva em consideração a realidade financeira daquele grupo familiar. Mas o que pode ser feito para amenizar ou mitigar um pouco essa questão do menor usuário de drogas? Assim, o convívio com outros, com maiores que fazem uso de entorpecentes. O que pode ser feito para amenizar essa situação? A primeira coisa que nós fazemos, nós aplicamos a medida protetiva, né? No artigo 101, Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala o quê? Acompanhamento, orientação, e esse acompanhamento e orientação é dado por nós. E o seu inciso 5º, ele fala o quê? Até a lei a gente está na ponta, né? Requisição, acompanhamento psicológico e também psicoterápico, ou seja, nós encaminhamos o adolescente para acompanhamento especializado, no CAPS. Existe hoje aqui no DF CAPS, que atende tanto adultos como adolescentes. E nós encaminhamos esse adolescente para o CAPS, para um acolhimento de profissionais especializados, para uma roda de conversa. E ali fiscalizamos e noticiamos também ao Ministério Público se esse adolescente tem cumprido esse atendimento ou não. Entendi. Além do conselheiro tutelar, quais são os outros profissionais que fazem parte da equipe, que trabalham no Conselho Tutelar? Hoje o Conselho Tutelar ele é composto somente por conselheiros. Somente pela equipe administrativa. Ah, tá. Né? E nós requisitamos aos órgãos, né, aos serviços públicos, por exemplo, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública, se for necessário, Polícia Civil, Provítima, né, atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Muitos são os casos que nós atendemos e identificamos violência doméstica no seio familiar, né? E assim ele se perpetua, né? Temos o Provide, que é um acompanhamento, né? Muitas pessoas são ameaçadas, né? Tem separações conflituosas que o ex-companheiro quer perseguir a ex-companheira, a criança, e ali a gente requisita o serviço público, as UBSs, ao posto de saúde, as escolas. Nós realmente requisitamos serviços públicos para todo mundo. Pode faz a pergunta no microfone. Pronto? O atendimento psicológico, né? A criança tem uma necessidade especial e precisa de acompanhamento. No conselho não existe esse atendimento, um psicólogo. Não, nós não temos nenhum tipo de atendimento dentro da nossa unidade.
Mas nós temos a prerrogativa legal de requisitar e obrigar que o Estado venha nos atender. Que a criança tem que ser atendida. Eu luto até a última instância para que a criança ela venha ser atendida. Eu vou até a Defensoria Pública. Eu não vou aceitar que o direito ele venha a ser violado. Se uma criança ela necessita de atendimento especializado e ela não está tendo, ela tem que ter. O Estado tem que ofertar. Se ele não ofertar, é o caso eu vou até a promotoria de saúde. Né? Justamente. Se ele não ofertar, eu posso até ir à promotoria de saúde e representar o Estado. Ou seja, ele tem que fornecer política de atendimento à criança e adolescente. Muitos pais não sabem, pelo menos a impressão que eu tenho assim de longe, né, é que muitos pais não sabem que o Conselho Tutelar pode ser um parceiro deles, né? Pode ajudá-los a algumas demandas que eles têm para garantir o direito do seu filho, né? É verdade isso? É verdade. Hoje as pessoas têm a visão que o Conselho Tutelar é para tomar o filho dos outros. Mas nós não tomamos o filho de ninguém. Não? Ao contrário. Nós fortalecemos as famílias e adolescentes, né? Mas quando a criança e adolescente está em situação de risco, nós atuamos, acolhemos em acolhimentos institucionais, unidades de acolhimento, ou colocamos em alguma família extensa, algum familiar. Mas essa colocação em família extensa, substituto, unidade de acolhimento, ela acontece somente em situações emergenciais. Eu trabalho com a prevenção, fortalecimento e acompanhamento. Entendi. Tem uma questão muito interessante aí, que é com relação à correção do filho, né? Sim. Existe um limite entre a correção e o castigo, né? O abuso, né? Qual é esse limite? Eu acredito, né? Através da minha criação, foi uma criação muito boa, Dr. Márcio, meu pai, grande cirurgião dentista e professor universitário que está assistindo, nós temos que dar exemplo. Nesses 10 anos de vida pública e dedicação à criança e adolescente, as crianças tendem, né, a copiar o que os pais eles fazem, né? Enquanto você dá exemplo aos seus filhos, enquanto você corrige conversando com eles, certamente ele vai te entender, vai te admirar. E quando você chega ao ponto de querer tocar no seu filho, agredi-lo, você está fazendo algo errado, vai ser responsabilizado. E você está mostrando que você não exerceu o seu papel familiar como pai e como mãe. Você perdeu o controle da situação. O que é a lei da palmada? É uma coisa tão complexa, né? Muitos pais chegam na gente e falam assim: ô conselheiro, doutor, como é que eu dei uma palmada no meu filho, dei um tapa nele, ele veio aqui e me denunciou, e eu não vou aceitar, ele tem que me obedecer, jamais eu vou aceitar que alguém toque em mim, que a criança venha acontecer e vai brigar e vai para cima. Mas isso acontece em decorrência a não haver políticas familiares hoje no Brasil. As famílias são desestruturadas. Você acha que não necessitaria da lei da palmada? Creio que não. Creio que não. Ou seja, as pessoas... chegou a acontecer a lei da palmada em decorrência de violações de direito, né? Uhum. Mas se nós tivermos educação suficiente, não há necessidade de lei se não tem acontecido algo. Creio eu que quando existe um planejamento, quando ela existe não é exagerada, educação, não, essa lei? Creio eu que ela pode ser reformada. O poder familiar jamais pode ser exercido de forma integral pelo Estado. O Estado deve fortalecer a família, assim creio eu, né? Um filho ele tem que ser cuidado pelo pai e a mãe, mas o Estado deve fornecer uma qualidade, ele deve propiciar ao pai e à mãe ali uma qualidade, uma perspectiva de criação aos filhos. E que perspectiva é essa? Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade. Havendo isso, a violação de direito ela é sanada. Entendi. Mas você falou de um filho que foi recebeu algum castigo do pai e foi denunciar, né? Isso acontece? Acontece, diariamente. Diariamente? Diariamente. Já recebi casos que realmente o adolescente chegou com um tampão no rosto, que o padrasto dele corrigiu ele o agredindo com a barra de ferro. Mas aí foi uma agressão, né? Foi uma agressão.
Mas também já aconteceu fatos, por exemplo, de vir ao conselho tutelar porque ele reprovou e não ganhou o presente de Natal. Mas aí muito bem esse pai, né? Mas aí a gente conversa, orienta, né? Que eu acredito que a meritocracia é a melhor coisa que existe. É verdade. Você falou sobre esse caso aí do presente de Natal. É a melhor forma de corrigir, levando-se em consideração a lei da palmada, a melhor forma de corrigir é deixar sem a sobremesa, deixar sem o computador, definir horas de computador, horas de videogame. Essa é a melhor forma de educar, de mostrar o limite, porque às vezes a dificuldade dos pais talvez seja definir os limites dos seus filhos. Né? Como eu defino o limite dele? Eu não posso tocá-lo, eu não posso bater, eu não posso dar uma palmada. Como eu digo que isso que ele está fazendo é errado? Então eu passo para a segunda opção, que também passa a ser também uma opressão psicológica. Né? Então, se você não passar com notas acima de 6, você vai ficar... Eu vou diminuir 1 hora do seu videogame. Eu vou diminuir um tempo do seu computador. Ou não vai viajar para Disney no final do ano, dependendo das condições financeiras da família. É uma forma legal de educar, de corrigir, de definir os limites dos filhos? Eu creio que quando você trabalha com recompensa, né, volta a falar sobre meritocracia, assim como na vida as pessoas são merecedoras do que elas plantam, né? Você planta, você faz parte de um processo, você vai colher o processo ao qual você tem plantado, né? Se o adolescente ou a criança tem ali exercido a disciplina, que tem que haver disciplina nas criações dos filhos, sim. Por que não recompensar o seu filho, né? Quando você estabelece horários, quando você estabelece uma rotina de atividades, regras, né? Regras, certamente o resultado vai ser qual? Uma pessoa que segue regras, ela vai ser uma pessoa disciplinada. A pessoa que não segue regras, ela é indisciplinada, né? Isso é um fato muito curioso, porque hoje existem muitas famílias que têm dificuldade com a indisciplina dos filhos, devido à falta de convivência com os filhos. Não impõe regras. Enquanto você cobra, mas você não estabeleceu uma rotina, você não estabeleceu uma disciplina. Enquanto você não estabelece uma disciplina, uma rotina, naturalmente a indisciplina ela vai ocorrer. Aí vai ocorrer a evasão escolar, a questão de drogadição, a questão das más amizades, né? É verdade. Ou seja, você está cobrando uma coisa que você não estava ali acompanhando, né? Hoje, a sua geração apanhou? A minha apanhou. Porque eu sou da geração que apanhei. Eu não. Eu falo para você. Apanhei pouco. Eu falo para você assim, se minha mãe quiser me bater, até hoje ela tem acho que 80, é uma senhora bem idosa já. Mas se ela quiser me bater, bate aí, mãe. Mas é outra cultura, né? Eu particularmente, eu fui corrigido 2 vezes, porque eu fui criado em uma família que é muito disciplinada. Horário para acordar, praticar atividade esportiva, alimentação, estudos e trabalho, né? Mas tem famílias que amigos meus que foram mais severamente corrigidos. Porque assim, tudo depende muito, eu acho que tudo depende muito da classe social. Sim. Porque não bem especificamente da classe social, mas eu diria que do poder aquisitivo, né, da cultura daquela família. Porque se você... isso não significa que uma família com menos conhecimento, com menos cultura, com menos diploma, digamos assim, ela não educou seu filho bem. Com certeza ela educou. Minha mãe, por exemplo, ela sabe escrever o nome dela, né? Ela é alfabetizada, digamos assim, né? E criou a família toda sem pai, praticamente, sem marido, né? Então, essa é uma geração que eu acho que talvez... eu não sei como vão ser as outras gerações, mas a gente não se anima muito com as novas gerações. Você tem essa visão também? Eu estava lendo um livro, né? É um provérbio chinês, né, que fala que tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes fazem filhos fracos. E filhos fracos fazem tempos difíceis.
Tempos difíceis. Exatamente. Você acha que o Estado interfere muito com tantas leis, ele não interfere muito no seio familiar ali, numa coisa que é mais interna da família? Eu acredito que a legislação hoje ela é necessária, sim, devido à falta de estrutura familiar que existe hoje aqui no DF e em qualquer outro lugar. A lei ela existe porque hoje o maior violador de direito, infelizmente, muitas vezes é o Estado e a própria família, né? Às vezes o inimigo está dentro de casa. É porque assim, o Estado ele começa a colocar muitas leis, você não pode isso, não pode aquilo, mas assim, há uma ausência também do Estado para dar aquela assistência que a família precisa. A família tem, sei lá, igual você falou, 7 filhos. Espera aí, essa família com 7 filhos não vai conseguir sobreviver com um salário mínimo, né? Tem que ter alguma assistência. É a creche, né? No caso que eu acho que o conceito tutelar também pode ajudar. Com certeza. Brigando por saúde, né? Por um médico de criança, né? Um pediatra. Essas coisas que as mães precisam. Né? Falando em creche, né? Esse ano e ano passado foi um ano que, em decorrência da pandemia, muitos pais perderam os empregos. E houve uma transição enorme da rede de ensino particular à rede pública de ensino. E hoje o Estado ele oferta um número X de vagas, mas a comunidade precisa de um número Y muito maior. E a comunidade nos procura, né? Como última porta, né, para que a mãezinha venha conseguir aquela vaga em creche. Talvez uma vaga em creche, você que está assistindo, você não entenda o valor que ela tem, porque você está no conforto da sua casa. Mas para uma mãe que é mãe solteira e precisa sair de casa para trabalhar e precisa fazer alguma atividade, aquela vaga em creche, aquela vaguinha que ela está lutando tanto, é a chance de trazer alimento para casa e pagar o aluguel dela. Ou seja, as pessoas estão desesperadas. Porque uma creche no Brasil ainda é cara, né? É caro. É um valor, por exemplo, na minha cidade, lá do Guará, é em torno de R$1.000 a R$1.500 uma creche. É uma mãe... O salário mínimo hoje não é isso, né? É R$1.200, né? O salário mínimo, né? Aí você vai pagar a creche ou você vai comer? Acho que eu respondi, aluguel, né? Aluguel, comida, né? Tudo, né? E é um apelo que nós fazemos ao Estado, é que ele venha ofertar ainda mais vagas em creche. E como? Investindo na educação, construindo creches, escolas. O povo precisa de creche, o povo precisa de hospital. As pessoas enxergam ali a gente como última porta e querem um socorro de imediato. Que elas foram ali na regional de ensino e não conseguiram a vaga em creche. E nós requisitamos que existem inúmeros critérios para que a pessoa venha obter a vaga. Como mãe adolescente, ela pontua. Pessoa que é detentora do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, né? A requisição do Conselho Tutelar a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ajuda na pontuação. Um desses critérios eu acho estranho, que não sei, eu não tenho conhecimento, mas assim, eu trabalho aqui com várias mulheres, né? A empresa praticamente de mulheres, tem poucos homens, mas me parece que uma desses critérios é a questão da mulher não trabalhar. Ela tem mais pontos se ela não trabalhar. Por que isso? Porque, assim, se ela trabalha, ela precisa mais ainda do lugar para colocar o filho. Não é verdade? Mas subentende-se o quê? A necessidade dela sair para trabalhar. Ela não vai deixar a criança sozinha. Entende-se, se ela está trabalhando, ela está deixando a criança com alguém, né? Porque se ela deixar a criança sozinha, abandono de incapaz, né? Mas ela fica no mato sem cachorro, porque ela não pode deixar a criança sozinha, mas ela precisa trabalhar dos alimentos, né? Sim. Sustentar a sua vida e a da criança, né? Por isso que nós lutamos, né, diariamente para que o Estado oferte mais e mais o número de vagas em creche em cada região administrativa. Lá no Guará, por exemplo, que é de classe média alta, mesmo assim a demanda é altíssima. E qual seria a solução? Não tem creche para todo mundo. O que o governo poderia fazer para... Hoje nós estamos numa última semana de campanha política, né? No dia que nós estamos gravando aqui.
mas o que poderia ser feito pelos políticos para que, como não há creches, e construir uma creche demora algum tempo, né? O que poderia ser feito para que, de imediato, agora 2023, né, no início do ano, as mães já tivessem as suas vagas garantidas nas creches? Eu creio que contratos emergenciais eles eles conseguem ser feitos, né? E nós estamos nessa semana que é tão importante, né? A última semana, né, que está antecedendo esse período eleitoral. É um período que muitas pessoas têm sonhos, esperanças, né, de melhoras. Eu também acredito que o Brasil venha mudar. A gente torce para isso, o DF, porque nós estamos na ponta, né? O parlamentar, muitas vezes, ele não atua, não entra na casa de alguém como eu entro diariamente, né? Um juiz de direito, um promotor, ele não tem acesso ao seio familiar como eu tenho, né? E assim, nós acreditamos que o Estado venha ofertar essas vagas, venha correr atrás, surtir mais efeito, que a Câmara venha se mover realmente para atender as demandas da cidade. A cidade anseia por vaga em creche. Isso em todos os lugares do Distrito Federal. Todos os lugares. A demanda é muito grande, né? É muito grande, é muito alta. E isso é a alocação de um prédio, é a abertura de um edital, para a contratação de alguns profissionais. Isso pode ser feito e deve ser feito. Pode até fazer parcerias, né, com creches privadas, justamente, né? Existem as creches que são hoje conveniadas ao GDF, né? E essas creches, elas vêm como uma mão na roda para que a família venha romper. Quantas vezes eu atendi famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social, nós lutamos para que a família venha obter a vaga em creche. Posteriormente, a mãe até conseguiu se formar ao longo dos anos devido o filho está estudando, ela está trabalhando e também está estudando. Ou seja, nós quebramos o ciclo de violação. Agora, quando a criança está ali, fora de sala de aula, a mãe está desempregada, abre um precedente muito grande essa questão que você citou anteriormente, que é a questão de drogadição, que é a questão de adolescentes ficando grávidas, né, muito cedo, adolescente de 16, 17 anos grávida. Isso é muito sério, né? É verdade. Ainda existe hoje casos de crianças que trabalham? Tem. Existem casos ainda hoje que nós recebemos inúmeras denúncias de trabalho infantil. E alguns casos, por exemplo, distribuidoras de bebidas, bares, restaurantes, né? Existe, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, né? A promotora, a doutora Ana, tem feito um trabalho sensacional junto aos conselhos tutelares há mais do que 5 anos. E ela faz esse trabalho para conscientizar e estimular que as pessoas venham denunciar qualquer forma de trabalho infantil aqui no DF, que é existente. Uhum. E ainda tem mais aquele trabalho que é aquele do sinaleiro. Sim. Que as mães pegam as crianças. Sinaleiro, rodoviária, lugares públicos que as mães sentam ali e ficam com a criança o dia inteiro. Uhum. E aquela criança submetida ali a calor, vento, frio, má alimentação, sei lá, não bebem água direito. O que o Conselho Tutelar faz e tem feito para amenizar essa situação? Muitas pessoas falam, né? É um ponto bem sensível. Mas se o conselho atuar, a família vai passar fome, aquele que está levando a alimentação para casa. Mas a criança tem que estar em um ambiente seguro para que ela venha se desenvolver. E na rua não é um ambiente seguro. Na rua, ele vai estar em um ambiente totalmente insalubre de risco. Vai estar exposto a uma suposta e futura violência sexual, um suposto aliciamento, né? Muitos são os adolescentes que começam a utilizar drogas porque ficavam vendendo bala no sinal, doce. E as pessoas usaram ele para comercializar drogas, né? E assim, hoje existe realmente uma lacuna muito grande na assistência social, isso em todo o DF, que deve ser mudada, né? Avançada. Já está em avanço, né? Os profissionais do CRAS, do CREAS têm trabalhado muito para atender as famílias, mas a lacuna ainda é muito grande,
de assistência social aqui no DF. E isso acontece porque não existe uma parceria público e também privada para atender essas famílias. O que acontece quando o Conselho descobre que existe uma criança em situação de... sendo abusada, sendo explorada, digamos assim, pelos pais no lugar público? Você fala em relação a abuso sexual ou não, sendo explorada para pedintes que ficam, né, pedindo e mostram a criança, usam a criança para que as pessoas fiquem se comovam, né, fiquem com dó e hoje nós podemos advertir os pais e comunicar ao Ministério Público, né? Acompanhar essa família, advertir os pais e comunicar ao Ministério Público, né? Em alguns casos, a família pode até perder a guarda em decorrência esse acontecimento, né? Por exemplo, já aconteceu fatos de crianças estarem vendendo bala no sinal e serem atropeladas. Eu já presenciei. No norte eu viajei há um tempo atrás, no norte do Brasil, no estado do Acre, que tem um dos maiores índices de violação de direito de criança do mundo. Do Acre? O Acre. E uma criança estava vendo bala no sinal, um carro arrancou, atropelou ela. E as balas caíram e passaram por cima das balas, ninguém ajudou ela. Eu estava lá, aí eu tive que atuar, né? Mesmo em outro estado. Eu fui lá, conversei e a gente tomou as medidas pertinentes, mas para você ver, a violação acontece e é latente. Tem adolescentes hoje, nesse momento, que estão fazendo diárias ao invés de estar estudando, né? E, infelizmente, o colega vai se formar, vai ter uma profissão e ela vai ficar estagnada. E é natural que o ciclo de violação venha se perpetuar cada vez mais. A taxa de natalidade venha somente crescer. A falta de estrutura venha somente crescer. E o Auxílio Brasil não vai atender a todo mundo, porque não vai ter renda para atender tanta gente. A assistência social não vai dar conta, vai estar inchada do jeito que está. Pessoas vivendo de assistência social, né? Acredito que a maior revolução que nós temos que fazer é a educação. É verdade. Em que casos assim você vê que as pessoas podem procurar o Conselho Tutelar porque assim, essas pessoas ficam passando na rua o tempo todo e vendo essas crianças, né? Mas em que caso você acha? Se vê essa situação, entre em contato com o Conselho Tutelar. Qual é o caso que você olha assim, viu isso, entre em contato com o Conselho Tutelar? Eu sou bem legalista, né? Se eu estiver fazendo compras e eu ver uma criança, uma família ali em situação de vulnerabilidade, eu vou atuar, eu vou buscar orientar a família. O Conselho Tutelar não trabalha para prejudicar ninguém. O Conselho Tutelar trabalha para combater a violação de direito. E como? Auxiliando essa família. Muitas são as vezes que essa família não sabe a importância que tem de um atendimento psicológico, a importância que tem que o filho ele venha frequentar o ambiente escolar. Às vezes a questão imediatista, né, é tão latente que as pessoas deixam de lado algo que é tão importante como ali o desenvolvimento de uma criança e adolescente. O que o senhor fala sobre você, né? Falando assim, é sobre a violência institucional, aquela violência que é causada pelo agente público. Pelas instituições. Pelas instituições públicas. Infelizmente, são existentes, né? O serviço público, assim como em qualquer outra atividade, é composto por pessoas boas e pessoas más. Mas eu costumo falar, como eu sou um apaixonado pela causa de direito de criança e adolescente, nós temos um amor e uma atenção especial que é tão grande você atender uma pessoa, é tão bacana você ver uma família sendo mudada e transformada, que eu não me vejo como agente público não dando um atendimento de qualidade a uma família, né? Mas realmente ela existe, a violência institucional, né? É quando chega uma criança que sofreu violência como abuso sexual, e o delegado ou o
conselheiro tutelar começa a fazer uma série de questões, revitimizando essa pessoa, é isso que Isso. é o... Hoje existem várias legislações, chamada tanto lei de escuta especializada e depoimento especial. Nós, conselhos tutelares, né, nem o delegado, promotor, juiz, nós não temos a prerrogativa legal de ouvir crianças e adolescentes que sofreram violência sexual. Nós encaminhamos ela para um atendimento especializado. Aqui em Brasília nós temos o Centro Integrado 18 de Maio, que foi instituído pela Secretaria de Justiça e Cidadania para atender essas famílias e crianças que foram vítimas de violência sexual. E também nós temos a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E lá é feito essa escuta especializada em um ambiente lúdico e apropriado, porque nós não podemos jamais revitimizar uma vítima ou suposta vítima de violência sexual. No caso, como o conselho descobre que ela sofreu abuso, depende dela denunciar, dela falar, o conselheiro, o delegado não pode questioná-la? Muitos são os casos em que nós, havendo apenas a suspeita, nós já encaminhamos para Psicólogo. o atendimento, né? Que é feito por um agente de polícia, psicólogo, né? Ou psicólogo somente, especializado em atender esses casos. Porque nós não temos essa prerrogativa de ir questionar se ela foi abusada ou não. Havendo a suspeita ou constatação, é feita por um profissional específico. Nós temos o poder somente de encaminhar. Outra questão. Já aconteceu de adolescentes que elas foram abusadas no mesmo dia. No mesmo dia? Em poucas horas. E foram atendidas por mim. Aí cabe a mim procurar de pronto a unidade básica de saúde ou hospital para que ela venha tomar um coquetel e outros medicamentos necessários. Para que posteriormente venha a ser lavrado um boletim de ocorrência, assim a responsabilização criminal e civil do ato. Entendi. Fala um pouco para a gente sobre o acolhimento institucional. O que é o acolhimento institucional e como ele funciona? O acolhimento institucional é o famoso abrigo, né? As pessoas falam, você vai para o abrigo, né? Mas elas não sabem como é difícil essa questão do abrigo, né? O abrigo, o acolhimento institucional, a unidade de acolhimento, ela foi criada para uma situação emergencial, né? Por exemplo, muitos são os fatos. Aconteceu uma vez que nós fomos atuar e a polícia militar estava fazendo uma operação em um local e as genitoras, as mães, estavam com bebês de colo comercializando drogas e teve uma troca de tiros no local. Ou seja, elas não tinham condição nenhuma de estar com essas crianças, né? E o conselho tutelar de pronto tem que fazer o quê? Chamar a família, algum membro da família, se haver condições, e se não haver, nós acolhemos institucionalmente. O acolhimento institucional, ele funciona como? Dentro de 24 horas, é possível você ainda retirar a criança, algum familiar. Após 24 horas, ele fica institucionalizado. O que significa isso? A partir dali, o poder familiar é exercido pelo Estado. Aí, para que haja o retorno dessa criança à família, ela tem que passar por um novo processo chamado reintegração familiar. A reintegração familiar é composta tanto por membros da própria unidade de acolhimento, que estão ambientadas com a criança, e pelo conselho tutelar, que é feito uma série de acompanhamentos, visitas ao local, à residência, para que realmente veja que realmente está um ambiente propício para que a criança venha retornar àquela família. Mas, infelizmente, muitas são as crianças que ficam acolhidas 1, 2 anos de forma definitiva. Até achar uma família. Sim, existem crianças que elas são adotadas, né? Várias já foram adotadas. Nossa. Já. Né? É estranho, né? Existe uma outra questão também, que é em relação às mulheres grávidas que vão ganhar uma criança e não querem criar essa criança. Como elas devem proceder? Elas devem comunicar a vara da infância e da juventude durante a gravidez. Existe um projeto específico, né? E lá é feita uma série de atendimentos, tanto com um psicólogo especializado somente em atender essas mulheres grávidas, né? Gestantes. Se a família realmente ela for de acordo dos pais, eles abrem mão da guarda e a criança é colocada para adoção de uma família. E enquanto é recém-nascido
ou menor, é muito mais fácil, né, a adoção. É porque as pessoas querem adotar crianças recém-nascidas? Muitas. Essa é a maior demanda. Essa é muito na vara da infância e da juventude. As pessoas que são registradas lá no banco de adoção, elas preferem bebês, né, recém-nascidos. Até em essas questões de indisciplina, né, muitas crianças já sofreram, adolescentes tiveram alguns traumas, algumas situações que eles têm receio, né? Uhum. Fala um pouco sobre a sua atuação fora do conselho. O que você faz além do conselho? Além do conselho, o conselho, eu brinco e falo, ele não é somente de 8 às 18, ele é um sacerdócio. Cabe a mim, ainda mais como um garantidor de política pública e apaixonado pela causa, promover isso em todos os cantos, né? Eu sou uma pessoa que eu estou disposto sempre a dar palestras, né, entrevistas à TV Justiça, algumas rádios. Eu tento, em muito espaço de tempo, fazer muita coisa, porque o ciclo é tão grande de violação de direito que hoje a gente fica aterrorizado. E cabe a mim ser um agente público que venha 24 horas promover a conscientização para a erradicação de violência contra criança e adolescente. Você é religioso? Eu creio em Deus. Creio em Deus. Não é religioso? Não. Não pratica nenhuma... Eu creio em Deus. Minha família é cristã, né? Nós assistimos reuniões, né? Cultos, mas eu creio em Deus. Mas, ultimamente, a gente se entrega tanto à causa que é 24 horas. É 24, domingo a domingo. E o futebol? Futebol? A seleção brasileira. Só a seleção brasileira? Copa do Mundo do Catar. Né? A minha família advém do estado de São Paulo, do bairro do Morumbi. Você ia torcer pro São Paulo, né? Do Morumbi, e nós temos a tradição de torcermos para o São Paulo. E eu lembro até hoje que o Rogério Ceni foi um grande ícone, sabe, da nossa família, cara disciplinado. Eu fui assistir ele, lembro. Mas, infelizmente, meu avô falece em 2004, 2005, em 2005 ganhamos o Mundial, né? E, assim, o São Paulo é uma paixão de família, devido a essa família, nossa família ser paulista, né? Família nasce em Morumbi, vem para cá, né? Trabalha junto a alguns empresários, ajuda a construir Brasília, né? Se estabelece. Meu avô é um dos primeiros servidores da Nova Cap, né? Trabalhou com aquele pessoal da X, que agora é Codab, antigamente. Morou... Casa da X. Morou naquele acampamento que era próximo ao aeroporto, que nem tinha bandeirante, era Coacil. Coacil? Né? Coacil. É a Candangolândia? Isso, ali próximo a Candanga. E ele foi pioneiro em Brasília, né? E assim... Poxa, ele trouxe a nós a visão plural do negócio, né? Um cara raiz. Faz tempo. Você é nascido aqui, né? Nascido aqui no Guará. No Guará, no início eu falei. Isso. Né? A minha vida no Guará. Guará amo de paixão essa cidade. É uma cidade que somente cresce, né? E realmente é uma cidade que tem qualidade de vida. A gente está lá para ajudar as famílias. A gente está lá para lutar pelos mais necessitados. A gente está lá para fazer um Guará melhor cada vez mais. E tem o Alexandre, né? Alexandre? É o Alexandre do Guará, né? Qual Alexandre? O Alexandre é do vinho. Não tô lembrado. Do vinho? Ah, sim, lembrei. Do meme. Inclusive, o Alexandre inclusive, que fala, você vai vir? Você vai vir. Inclusive, na semana que ele ficou famoso, a gente tirou uma foto junto, lá naquele 14, próximo ao estabelecimento famoso. Não, ele já foi em alguns podcasts aí também, aí aqui de Brasília, ele foi em alguns podcasts aqui. Tirei foto com ele. Guará é uma cidade fantástica, assim, muito diversa. E você acha que a gente vai ter chance lá na Copa do Mundo, do Catar? Você falou do Catar? Acredita aí que a gente vai chegar ao título. O menino Ney ou o Vinícius Júnior vai arrebentar? Acho que o Ney. O menino Ney. Nasceu com o dom da bola. A gente que assistiu a Copa do Mundo de 2002 e 2006...
Você lembra, né? Tinha o Zé Roberto, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Mas o Ney nasceu com um dom. Só falta ele colocar força, disciplina, como a gente falou aqui agora. E a gente vai levar mais essa, né? Vai ser um ano muito bom. É um ano de decisão, tanto política e tanto de Copa do Mundo. Esse ano essa semana que vem tem... Essa semana, né? Essa semana. Tem as eleições e aí o próximo evento, né, vai ser a Copa do Mundo. Aí a gente vai esquecer a eleição. Se tudo for resolvido agora, não. Mas se não, temos mais um mês ainda de... Tende-se a não, né? Tende-se a perpetuar mais... Tomara que acabe, porque realmente o Brasil está muito polarizado, né? A gente precisa acabar com essa polarização. Eu acredito, como sou um grande defensor da educação, a polarização quem perde é a comunidade. É o mais vulnerável. Porque enquanto a gente está brigando se é o azul, se é o vermelho, se é o verde, né, as entidades ficam enfraquecidas, né, os vulneráveis ficam dispersos e a briga entre o azul, o vermelho e o verde fica latente. Né? E as pessoas hoje elas não querem saber quem é que vai vencer, se é o verde ou o azul. Muitas pessoas, né? Elas querem saber se vai conseguir pagar as contas amanhã. Né? E cabe nós, como representantes do Estado, como agentes transformadores e públicos, levarmos a esperança a essas pessoas. Legal. Lucas Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no Despluga. Foi um prazer conversar com você, foi muito bom, foi bem esclarecedor. E eu quero deixar a câmera do Despluga para você fazer as suas considerações. Eu quero agradecer ao convite. Certamente, aqui no Distrito Federal, a criança e adolescente está bem guardada através de nós, conselhos tutelares. Você que assiste esse vídeo, faça a sua parte, comunique os canais de proteção, tais como Disque 100, Disque 125. Não se omita, denuncie. E certamente esse ano e ano que vem é um ano de muitas decisões. E que essas decisões venham ser decisões que venham realmente transformar e melhorar o Distrito Federal. Nós estamos aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que estão aqui participando, porque vocês estão participando do maior processo que existe, que é o desenvolvimento de criança e adolescente. A criança e adolescente é o futuro de amanhã. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá essa força pra gente aí, rapaz. Clica nesse botãozinho que está do seu lado aí e se inscreve no canal. Compartilha também com seus amigos que precisam saber sobre criança e adolescente, que precisam tomar conhecimento o que é o Conselho Tutelar, várias informações que esse conteúdo muito especial foi falado aqui hoje, tá bom? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quero agradecer a minha equipe, agradecer a todos e vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!